Olá, meus caros, aqui é o Corvo. E antes que prossigamos, quero que observem toda a paixão na parede. Feito isso, e não apenas captando a referência, mas também o espírito dela, sigamos em frente. Falar de Seven é sempre agradável para mim, embora agradável seja uma palavra um pouco escorregadia, que não combine em nada com o filme em si, que é bastante depressivo e pessimista. Entretanto, a expressão do seu pessimismo é repleta de crítica. Expõe fortemente a apatia cotidiana em que vivemos, o que é útil para maiores reflexões após o término da tragédia retratada nesse filme. David Fincher dirigiu Seven em 1995. Há quem diga que o melhor filme dele é Fight Club, o Clube da Luta. Outros dirão que Zodiac, seria o melhor. Para mim, todos são excelentes filmes, verdadeiros clássicos, e que algum dia eu talvez aborde aqui também no Cine Corvo. Mas creio que nenhum filme de Fincher tenha causado um impacto tão grande em mim quanto Seven, e igualmente me deixado tão satisfeito. O roteiro, escrito por Andrew Kevin Walker, é impecável, e a condução metódica e sistemática de Fincher acrescenta tanto à narrativa que, honestamente, afirmo que foram poucas as vezes que eu vi isso acontecer em filmes de caráter detetivesco. Fincher não apenas leu e compreendeu o roteiro, mas acredito que ele sintonizou a si mesmo com o humor das temáticas nele retratadas. Seven é um filme muito maduro para o gênero em que ele se situa. Ao invés de se apoiar na ação sem sentido, na violência pela violência, ele decide ser mais filosófico, trabalhar com personagens filosóficas. Ele opta por expor a barbárie nossa de cada dia, não para nos entreter, mas para nos levar à náusea, ao incômodo e principalmente à percepção de como nos tornamos apáticos, como refletimos pouco sobre as piores coisas que fazemos e aquelas que também nos rodeiam. Os personagens escritos por Walker colaboram muitíssimo para isso, especialmente Somerset, interpretado impecavelmente por Morgan Freeman. Eles são perfeitamente identificáveis, humanizados, possuem qualidades e defeitos como qualquer um de nós, são táteis e falíveis, algo suficiente para que tenhamos alguma simpatia por eles, que o envolvimento com aquilo que vivenciam seja pautado por nós próximo de nossa epiderme, que as temáticas exploradas neste formidável thriller psicológico sejam encaradas com seriedade. Seven é cinza. Ele retrata a dureza e letargia do dia a dia. E uma característica que julgo notória na direção de Fincher é como na ambientação ele tem o cuidado de manter o filme constantemente com esta coloração. Seven foi um filme rodado em cidade grande, e nas cenas externas, quase sempre em dias chuvosos, nublados, com baixa luminosidade, o que torna ainda mais intensa a sensação de desesperança. Torna pulsante a depressão que envolve e traga todos os envolvidos para um buraco negro sem fim. O porta-voz na grande parte do filme, a grande esponja que catalisa todo esse sentimento, a pessoa que reflete e pondera sobre toda esta apatia, de maneira crítica e reflexiva, é o detetive William Somerset, interpretado por Morgan Freeman. Como ator, creio que a carreira de Morgan Freeman fala por si, dispensa comentários, mas foi Somerset o personagem que, pela primeira vez, fez com que eu o notasse e passasse a acompanhá-lo no cinema. Estupenda a atuação dele nesse filme, sem exagero nenhum. Honestamente, até hoje não consigo entender como ele não foi sequer indicado ao Oscar daquele ano. Somerset é um detetive que estava para se aposentar em menos de uma semana. Profissionalmente, ele é ético, estudioso e bastante dedicado, qualidades raras de encontrar em profissionais da área. É uma cabeça pensante, e um homem também de alma. No entanto, esta alma está profundamente cansada.
desgastada. Os anos de exposição a toda essa barbárie do dia a dia fizeram de Somerset um homem íntegro, alguém completamente amargurado e desesperançoso. De maneira nenhuma isso o fez negligenciar seu trabalho, mas certamente tirou dele o desejo de continuar servindo e protegendo, digamos. A idade avançada e a apatia das pessoas, de forma geral, foram uma combinação que não proporcionam mais nenhuma inspiração para seguir com o trabalho, fazendo o que ele faz de maneira geral e se doando para realizar aquilo que é realmente necessário. É um trabalho muito desgastante. E nesta altura do campeonato não há nada que ele deseje mais do que a sua merecida aposentadoria. Parar. Algo que seu chefe de departamento, interpretado pelo ator R. Lee Ermey, tenta evitar. Somerset possui uma sagacidade notória e seria uma perda irreparável para a polícia de Nova York. No entanto, os anos de exposição a esses inúmeros crimes e a banalização deles, inclusive pela própria polícia, fizeram com que Somerset caísse num mar de cansaço e desilusão. O que ele não esperava é que um novo caso, muito complexo e que se tornaria o centro da trama, fosse aparecer justamente na sua última semana de trabalho. Devido à sua conduta ética impecável, Somerset tem o hábito de não abandonar casos em andamento, ou então apenas deixá-los quando eles estão muito próximos da sua conclusão. Paralelamente a isso, ele precisa trabalhar com seu futuro substituto, o jovem David Mills, interpretado aqui por Brad Pitt, após Denzel Washington e Sylvester Stallone recusarem o papel. Curiosamente, Seven é o filme das recusas. Morgan Freeman e Gwyneth Paltrow, que faz o papel de Tracy, a esposa de Mills, só ganhariam os papéis após as negativas de Al Pacino e Christina Applegate, respectivamente. David Mills é um detetive jovem, no entanto com excesso de autoconfiança. A relação com Somerset, imediatamente conflituosa, se deu muito em virtude de Mills ter deixado claro para o experiente detetive algumas de suas motivações. Somerset percebeu que Mills forçou sua transferência para o local mais problemático da cidade, motivado unicamente por sua necessidade de autoafirmação. Mills é um detetive determinado, o qual Somerset vê futuro, mas ele possui um defeito extremamente problemático para trabalhar num lugar tão frio e insensível como o atual departamento. Ele é destemperado demais, se irrita facilmente, é impulsivo e por isso mesmo não consegue pensar ou enxergar a complexidade do caso com clareza. Não menos importante, seus rompões de raiva também podem acabar expondo e colocando sua vida em risco. Somerset, que não queria ficar com o caso, por analiticamente perceber que se trataria de uma série de assassinatos, não era um assassinato apenas aqueles que eles no início do filme haviam identificado. Por perceber isso, ele tenta intervir e evitar que Mills ficasse encarregado do caso também. Ele percebe que o nível de controle emocional que o caso demandaria não é compatível com o que Mills tem para oferecer. Mas foi tudo em vão. Somerset teria que limpar a banha do gordo, referência que o chefe do departamento fez ao homicídio de um sujeito obeso, que foi obrigado a comer forçadamente até inflar o máximo seu estômago, causando hemorragia interna, e logo após sofrer um chute nele pelo seu agressor, estourando e causando assim um óbito. Sádico. Este é o primeiro crime do filme, da gula, cuja motivação logo é descoberta quando o segundo assassinato, de um advogado avarento, é cometido e o assassino escreve a palavra cobiça no carpete do escritório. Somerset de fato estava certo. Haveria outros crimes, e a inspiração do homicida claramente apontava
para os 7 pecados capitais. Para quem os esqueceu, relembro: gula, cobiça ou avareza, inveja, preguiça, ira, luxúria, orgulho ou soberba. O cansaço de Somerset o colocou numa posição onde pouca motivação restava para tutorar Mills, e o fato de ser obrigado a continuar no caso, contra sua vontade, o deixou igualmente desconfortável. Mills, por sua vez, tem o hábito de ouvir pouco, e, como eu disse, ele é muito esquentado. É apenas quando a esposa de Mills, Tracy, intervém, convidando Somerset para um jantar, que os ânimos realmente se acalmam. E, pelo senso de dever, Somerset também passa a tentar ser um pouco mais paciente com o jovem detetive, visto que colocar um pouco de juízo na cabeça de Mills ele já vinha tentando, sem sucesso. A partir daí ele apresenta sua pesquisa de campo, o estudo que seria necessário para Mills identificar o autor dos crimes em andamento. Tracy tem poucos momentos no filme, mas todos eles de um nível de dramaticidade competente e que acrescentam muito à trama. Esta mediação feita por ela com Somerset Mills foi o primeiro momento. Alguns dias depois, ela procura Somerset para tentar desabafar, visto que não conhecia ninguém além dele na cidade e se sentia sozinha. Ela é professora, mas as condições de trabalho das escolas da região são péssimas, e de quebra, ela está grávida de Mills, o que ainda não conseguiu dizer a ele, e ela está incerta se deve. Mills seguiu a carreira de acordo com seus interesses pessoais, mas claramente sacrificando o bem-estar e a saúde mental da sua esposa no processo, um problema a mais. E ela grita por socorro, consultando a pessoa mais sensata do filme, mas que também já está muito dolorida e calejada. Alguém que já não está mais nas melhores condições para ouvi-la. Este é apenas mais um exemplo das nuances que Seven possui, um filme de fato muito humanizado e que não foca apenas na parte criminal, explorando mais profundamente o aspecto humano das personagens do enredo. E o que falar do antagonista? Interpretado por Kevin Spacey, ele é um total mistério. O que podemos adquirir dele é apenas aquilo que ele exibe através do seu comportamento, e isso se dá mais tardiamente no filme. Até lá, ele é apenas uma interrogação. O próprio personagem fez questão de queimar todos os arquivos e referências que poderiam levar a polícia a quem ele realmente é, cortando inclusive as digitais dos dedos. Mas não porque ele estava preocupado consigo mesmo, e sim porque ele acredita piamente que a mensagem doentia que ele quer transmitir seja o mais importante de tudo. Usando a alcunha de John Doe, que nos Estados Unidos é um termo usado para pessoas cuja identidade não é reconhecida, o antagonista é alguém rico, culto e completamente fanático. John Doe é um fundamentalista religioso, um psicopata que acredita que foi escolhido por Deus para a sua pregação. E é exatamente disso que se tratam os 7 crimes que ele planeja cometer. Ao virar o pecado contra o pecador, John Doe está pregando, acredita estar realizando uma obra divina, que será estudada, analisada e impactará a sociedade, fazendo com que ela não mais tolere os pecados cotidianos. O método de Doe é simples. Nas próprias palavras dele, para alguém ouvir realmente uma mensagem neste mundo doente em que vivemos, falar não mais basta. Ele usa uma marreta. E na cabeça dele, ele está usando a marreta de Deus. Essa afirmação pode levar o ouvinte a acreditar que Doe seja temperamental como Mills, por exemplo. Mas não. Doe está longe de ser alguém explosivo. O pecado predominante de Doe não é este, não é a ira, e vocês descobrirão no filme qual é. Não contarei. Doe é um fanático religioso, completamente frio, metódico e calculista, com uma paciência assombrosa.
Seus crimes foram elaborados e arquitetados por anos, e, inclusive, alguns deles levaram um longo tempo também para serem executados. Demandaram um sadismo e frieza assustadora, como vemos, por exemplo, na Vítima da Preguiça, que Doe acompanhou pelo período de 1 ano até efetivamente dar desfecho ao crime e assim fornecer as pistas para a polícia encontrar o corpo. Conduzir a polícia, inclusive, é algo que John Doe faz constantemente. É impressionante como ele é capaz de deixar todos os detetives no escuro, e como ele próprio está nas sombras. John Doe só é visto e percebido quando ele deseja sê-lo, e é uma mente que não teria um adversário à altura se Somerset não estivesse no caso. Ele não tem pressa ou qualquer outra motivação concorrente para fazê-lo ficar displicente e cometer erros. É um inimigo extremamente complexo e difícil de fazer frente, porque, além de ser frio, ele também tem recursos financeiros, que o deixam à vontade para agir quando realmente é oportuno. Algumas pessoas identificam Seven apenas como um thriller psicológico, o que é assertivo, mas acho importante também enfatizar o espírito neo-noir que ele possui. Ele contém todos os elementos dos filmes clássicos detetivescos e o típico refino deles também, traduzido em boas tomadas de câmera e uma fotografia adequada para o contexto em questão. Aqui ela é bastante sombria, escura e mórbida, como eu já havia colocado. Além disso, o verdadeiro transe que o filme é capaz de criar, no envolvimento com a investigação, é muito efetivo. A curiosidade de Somerset e a energia de Mills são complementares, mergulham ambos no caso e nós também. O sujeito sequer dorme direito, e nós não conseguimos parar de acompanhar o filme. São 2 horas que passam assim, rapidinho. Outra característica do noir que eu percebo é o fato dele agregar fontes externas complementares na trama, o que também acontece aqui. Neste filme, referências a Paraíso Perdido de John Milton e a Divina Comédia de Dante Alighieri são inevitáveis. O caráter acadêmico que o filme acaba ganhando pelo fato de Somerset e John Doe serem estudiosos gera também um efeito curioso. Os crimes são brutais, mas a abordagem acadêmica faz com que a narrativa vá se tornando cada vez mais complexa e refinada. Não se trata apenas de uma guerra entre o tira e o bandido. É uma batalha intelectual, mental também. E ao som da área de Johann Sebastian Bach, que toca na biblioteca, onde Somerset faz suas pesquisas noturnas, temos aí o pano de fundo, o cenário de Seven. Seven é, irrefutavelmente, um filme memorável. É impressionante como ele não envelhece, como ele se tornou coeso, mesmo com tanta dificuldade para encontrar e definir um elenco e ter sofrido com outros acontecimentos conturbados durante a produção. Para quem não sabe, o final sensacional de Seven é memorável. Sequer foi aquele escolhido oficialmente pelos produtores. E ele só foi entregue e inserido na edição final por engano. Gratamente, porque eu não consigo imaginar um final melhor para esse filme. E muita coisa, estrategicamente falando, saiu diferente do planejado. Mas a questão é que a resultante acabou criando uma química que é inacreditável. Digamos que o destino conspirou a favor. O período de filmagem foi bastante extenso. Ele necessitou algo em torno de 55 dias, muito cansativo. Mas acredito que o desgaste e estresse também ajudaram, por linhas tortas, a transmitir esse sentimento de crueza e autenticidade das ruas de Nova York que Fincher tanto queria retratar. Fincher queria um mundo cinza, retratar o vil, a sujeira, a poluição, mas não apenas do ambiente. Também a moral. Seven é, na maior parte do tempo, sobre isso, a decadência moral e uma meditação sobre o mal. E Walker e Fincher atingem tal objetivo com sobras.
No mais, deixo para aqueles que não conhecem conferirem este verdadeiro clássico. E antes de partir, eu tenho apenas uma pergunta a fazer para vocês. O que tem na caixa? Um abraço, meus caros. Até a próxima.